Quanto tempo durou esse martírio? Luísa Penaranda não poderia responder. Chegou, no entanto, o dia em que pôde lobrigar o vulto de Salatiel, depois de muitas lágrimas. Oh, venerável amigo! Exclamou a desencarnada, agarrando-lhe as mãos, por que semelhantes sofrimentos? Não é certo que deixei a experiência terrestre? Não ouvi muitas vezes que a morte é libertação? Enquanto o generoso emissário a contemplava, compadecido, a infeliz continuava: onde a justiça de Deus que eu esperava? Nunca fui má para os outros. A essa altura, o benfeitor espiritual tomou a palavra e esclareceu. Sim, Luísa, nunca foste má para os outros, mas foste cruel contigo mesma. Não sabes que toda libertação ou escravização podem começar na terra ou nos círculos invisíveis. Sepulcro é mudança de casa, nunca de situação espiritual. A morte do corpo não elimina o campo que plantamos. Aliás, é a sua mão que nos oferece a colheita. Preferiste a ideia de enfermidade, cultivaste-a, alentaste-a. É natural que teu campo aqui seja o da enfermidade. Não existe outro para quem, como tu, não quis pensar noutra coisa. E, ante o olhar assombrado da infeliz, Salatiel rematava. Existe o reino de Deus que aguarda a glorificação de todas as criaturas, e existem os reinos do eu, onde nos internamos pelas criações do próprio capricho. Abandonemos os reinos inferiores das nossas ilusões, minha boa amiga. Procuremos o reino de Deus, infinito e eterno. A senhora Penaranda sentiu arfar-lhe o peito, alucinada de esperanças novas. Leva-me contigo, generoso Salatiel. Livra-me destes dolorosos padecimentos. Ensina-me o caminho da liberdade. O mensageiro lançou-lhe um olhar fraterno e, fazendo menção de retirar-se, acentuou. Posso, como outrora, convidar-te, não, porém, arrastar-te. O problema pertence ao teu foro individual. O trabalho é do teu campo. Arranca-lhe a erva daninha e semeia-o de novo. Vem conosco, Luísa. Ajuda-te. Se te sentes verdadeiramente cansada da escravidão em que tens vivido, recorda que para a libertação do espírito todo minuto é tempo de começar. 31 O doutrinador rigorista. Palavra vigorosa e inflamada, o pregador espiritista alongava-se na exposição de sempre. Nunca haverá acordo entre o mundo e nós outros. Fujamos desta Babilônia incendiada, onde a perdição corrompe o caráter e perverte as melhores energias. Neste pântano terrível, as víboras peçonhentas do crime rastejam em todas as direções. Salvaguardemo-nos, à distância, das sombras densas do pecado. Observai o abismo sob vossos pés. Trevas por todos os lados. Nas mais ínfimas estradas, a visão invariável de poeira e lama, pedras e espinhos, desencorajar o viajor anteriormente dominado de idealismo e esperança, revelemos nossa repugnância, diante do mundo criminoso e perdido. Recordemos os santos magnânimos que iluminaram o quadro das civilizações, nos dias mais escuros. Todos eles fugiram ao planeta perverso. É que, neste lamaçal imenso, as melhores aspirações do espírito se perdem na borrasca do mal, longe de Deus. Macário Barroso era, assim, rigorista e implacável. Dirigindo considerável agrupamento espiritista, sua atitude desconcertante alcançava a comunidade inteira, dilatando preocupações e tristezas e fazendo escassear alegrias. As jovens colaboradoras, nos seus trabalhos de difusão doutrinária, não deveriam manifestar os júbilos próprios da mocidade cheia de sonhos e as gargalhadas infantis, chilreios de pássaros felizes nos galhos fartos da vida, considerados por Macário como impulsos inconvenientes da meninice, requisitando repreensões ásperas. Não concordo com traço algum que nos recorde as perdições do mundo. Simplifiquemos tudo, combatamos a falsidade de certos princípios que escancaram a porta aos pecados miseráveis. Não reconhecia, porém, o orientador, que simplicidade não significa violência, e que os enganos de concepção tanto podem permanecer naquele que se atira à irreflexão, como no homem que deseja amadurecer o fruto quando a fronde verde apenas oferece flores tenras. Macário, todavia, apresentava fenômeno singular. Extremista de opinião, impressionava favoravelmente a quantos lhe ouvissem pareceres, porque, no fundo, era homem devotado e sincero. Não concedia a si mesmo nenhum entretenimento, nenhum prazer. Sacrificara-se quase totalmente aos princípios de que se tornara emérito pregador.
Revelava gestos de profunda nobreza aos companheiros na fé, e a sinceridade é sempre sedutora, onde quer que permaneça. Por isso mesmo, a psicologia de sua individualidade brilhante apresentava situações de enorme complexidade. É que o prestigioso orientador não sabia identificar as necessidades alheias senão através dos prismas que lhe eram peculiares. No seu modo de observar, todos os casos deveriam estar afinados pelas características do que lhe era próprio. Porque guardava escabrosas impressões do passado individual, em virtude de experiências cruéis na luta humana, criara padrão exclusivo e errôneo para julgar os outros. Pintava a negro qualquer paisagem do mundo, condenava seu tempo, não tolerava os amigos que se decidissem ao trabalho da coletividade em ambientes até agora estranhos à expressão religiosa, quais a política, a ciência, a autoridade administrativa e o círculo das finanças. Compreendia à sua maneira que Jesus não poderia partilhar trabalhos diferentes da atividade puramente mística em si mesma, e se algum companheiro manifestava propósitos de cooperar nesses setores, Macário exibia profunda admiração e observava. Não concordo. Semelhante atitude é o escândalo da volta ao mundo, que deveremos detestar. Se, em plena rua, alguém lhe mostrasse uma casa de esporte ou algum recanto de alegria popular, Barroso afastava-se intencionalmente, baixava os olhos e tornava outro rumo, esclarecendo. São remanescentes de Sodoma e Gomorra, redutos do crime, que o fogo consumirá algum dia. Furtava-se deliberadamente a toda palestra em que houvesse preocupação, embora correta, pelos problemas da vida social, e fugia à conversação onde o bom humor estivesse amenizando as agruras do caminho comum dos homens. Apesar de bondoso e sincero, isolou-se aos poucos, afastando-se de amigos, de companheiros e de afeições. Cheio de preocupações salvacionistas, era sempre fecundo em apelos, conselhos e advertências, onde quer que estivesse, sem a necessária seleção de valores, lugares e situações. O que definia, no entanto, como intenção regeneradora, não era mais que a imposição das ideias próprias, com o esquecimento de que, para beneficiar com proveito, deveria dirigir-se à esfera mental de cada um dos irmãos na luta, sem obrigá-los a procurar o plano em que se mantinha. Debalde a carinhosa mãe lhe observou os perigos da situação. Inutilmente os amigos solicitarão a transformação precisa. Macário foi implacável. Preferiu a solidão, a necessidade, o abandono. Declarava-se amedrontado do mundo, onde a bagagem de seus erros se tornara volumosa e exigia que todos os companheiros exteriorizassem receios iguais aos dele. Via monstros em todos os recantos, perversão nas alegrias mais inocentes. E foi assim, rígido e inflexível, sem ceder absolutamente a ninguém, que o bondoso doutrinador regressou à esfera espiritual. Desprendera-se da zona carnal, quase sozinho, como preferira viver, no radicalismo dos princípios pessoais. Muita gente passou a catalogá-lo na relação dos santos, tais os supostos sacrifícios que Barroso revelara na existência terrestre, os quais, na realidade, não passavam de imposições de sua personalidade intransigente. Todavia, enquanto o reduzido grupo erigia ao desencarnado um mundo de homenagens, o doutrinador passou às surpresas inesperadas na esfera diferente de ação. Fundamente desapontado, não encontrou a paisagem que aguardava. Achou-se sem ninguém, exclusivamente sozinho. Que região era aquela constituída de montanha gelada? Contemplava à distância os vales que a neblina convertia em quadros cinzentos e indefiníveis. Frio cortante dilacerava-lhe o coração. Como interpretar a novidade constrangedora? O pobre amigo chorou amargamente, implorando elucidações da providência divina. Não fora combatente implacável dos erros e mentiras de seu ambiente e de sua época? Decorrido muito tempo na expectativa dolorosa, foi visitado por benevolente emissário que lhe estendeu auxílios carinhosas. Ah, meu amigo, que fiz por merecer tamanhas flagelações? Perguntou Macário, após agradecer-lhe a presença amorosa. Cumpri meus deveres, não olvidei obrigações assumidas. O mensageiro contemplou-o afetuosamente e falou, tomando-lhe as mãos num gesto paternal. Ó meu filho, quanto lastimo o teu desentendimento. Não posso negar-te o esforço e a boa vontade, entretanto. A que incompreensão vos referis? Interrogou o ex-doutrinador conturbado, acaso não me afastei do mundo para servir a Deus? A bondosa entidade fixou um gesto significativo e esclareceu. Esta simples afirmativa demonstra o teu engano fatal.
Como poderia o servo atender ao senhor que lhe contratou a atividade, abandonando a zona de serviço confiada ao seu esforço? Reconhecendo a terra integrada na criação de Deus, como cumprir os desígnios do Pai, fugindo-lhe aos serviços? Enquanto Macário denunciava intraduzível angústia no pranto que lhe borbulhava dos olhos, o amigo continuava. Muitas vezes procurei restituir teu coração ao verdadeiro caminho, falando-te através de familiares e amigos prudentes, mas cristalizaste os raciocínios, cerrando as portas do plano mental aos meus apelos. É que o mundo sempre me pareceu insondável abismo, de crimes sem conta. Nunca pude contemplá-lo sem mágoa e condenação, exprimiu-se o recém-desencarnado, lacrimoso. Procedeste qual homem tirânico que intenta violentar quantos lhe cruzam os caminhos, obrigando-os a partilhar o resgate das dívidas que lhes são próprias. Por estares endividado com a terra, pretendeste doutrinar orgulhosamente, impondo aos outros inquietações e pesares que te pertencem ainda. Por que tamanha aversão à escola benfeitora? Acaso, meu filho, não te alimentavas do mundo, não te vestias dele? Não foi o mundo que te ministrou os primeiros conhecimentos, que te proporcionou a bênção do corpo, a possibilidade de renovação individual, o reencontro de afeições divinas? Desejarias insultar a terra, porque te concedeu a dedicação dos pais, o templo da reencarnação, a tepidez do lar, o olhar amigo dos que te amam. Recebeste com abundância as inspirações de ordem superior, mas preferiste a solidão com a teimosia de quem não sabe renunciar aos caprichos próprios. Pregaste a palavra em nome de Jesus, convocando os ouvintes a receberem imposições, olvidando que o Mestre Divino não esperou pelas criaturas, na esfera de sua glória, mas veio até nós, ajudando-nos a cada um. Valendo-se da pausa intencional que o mensageiro imprimira à locução, clamou Barroso, desalentado. Amedrontavam-me os antros de perdição. Por que pavor e não piedade? Inquiriu o sábio, serenamente. Não te interessavas pelos enfermos do corpo? Como desprezar cheio de asco injusto os doentes da alma? Não te aproximavas carinhosamente dos mutilados físicos? Por que a repugnância para com os aleijados espirituais? Não há lugares desprezíveis para o cristão fiel, porque, em toda parte, é possível praticar o bem com Jesus. Macário, muito triste, arregalava os olhos. Começara a entender a amarga situação. Tentando, porém, a derradeira justificativa, exclamou. Seduzia-me a lembrança dos santos. No entanto, antes que se alongasse em considerações novas, o mensageiro acrescentou. Não conheces, todavia, os santos de Júpiter ou Saturno. Tens notícias apenas dos que se glorificaram na terra. Forçoso, pois, é reconhecer que, do mundo que detestaste, saíram os Simão Pedro e os Paulo de Tarso que tanto admiras. Deste modo, claro está que o mundo somente será perverso para quem o fixe nutrindo intenções ou reminiscências dessa natureza. Macário Barroso experimentou tremendo choque. Entendera, enfim, o equívoco ruinoso de suas antigas concepções, caindo em amargurado silêncio. Daí a instantes, o emissário endereçava-lhe um gesto de adeus. Ó, amado benfeitor, suplicou o infeliz, banhado em lágrimas, por quanto tempo ficarei aqui, abandonado neste monte gelado? Esta montanha, esclareceu a generosa entidade, deve representar profundo símbolo ao teu coração. Não basta subir ao tope da cultura e do conhecimento intelectual, é preciso que haja sol de compreensão e amor que ilumine e aqueça a culminância. Emocionado, Barroso suplicou ainda. Abençoado amigo, mensageiro do Altíssimo, ensinai-me a reparar meus erros, para a redenção de minha pobre alma. Auxiliai-me, não me negueis vossas mãos. O benfeitor, prestes a partir, dirigiu-lhe significativo olhar e acrescentou. Tens bastante conhecimento para compreender a magnanimidade de nosso Pai. Tua questão, Macário, é com o mundo. Antigamente erraste, enlameando-lhe as estradas, presentemente renovaste o erro, fugindo-lhe aos serviços. Não tenho outro conselho para teu coração além da fórmula de procurares o credor e conhecer a própria conta. Quanto ao mais, meu irmão, confia na bondade do mundo e que Deus te conceda acréscimo de misericórdia no resgate justo. Hífen. 32 A crente interessada. Dona Marcela Fonseca vivia os últimos instantes na terra. Não obstante a gravidade do seu estado orgânico, a agonizante mantinha singular lucidez e dirigia-se à família, com voz comovedora.
A confiança em Deus não me abandonará. A celeste misericórdia nunca desatendeu minhas rogativas. O Mestre Divino estará comigo na transição dolorosa. Alguns parentes choravam, em tom discreto, buscando, em vão, reter as lágrimas, no amarguroso adeus. Não chorem, meus amigos, consolava-os Dona Marcela, o espírito de minha mãe, que tantas vezes há socorrido minha alma, há de estender-me os braços generosos. Há mais de 30 dias, sofro neste leito pesado de tormentos físicos. Que representa a morte senão a desejada bênção para mim, que estou ansiosa de liberdade e de novos mundos. Se me for permitido, voltarei muito breve a confortá-los. Não esquecerei os companheiros em tarefas por vindouras. Creio que a morte não me oferecerá dilacerações, além da saudade natural, por motivo do afastamento. Sempre guardei minha crença em Deus, não só na qualidade de católica e protestante, como também no que se refere ao espiritismo, que abracei tomada de sincera confiança. Com o mesmo fervor de minha assistência às missas e cultos evangélicos, dei-me às nossas sessões esperando assim que nada me falte nos caminhos do além. Devemos aguardar as esferas felizes, os mundos de repouso e redenção. Os familiares presentes choravam comovidíssimos. Dona Marcela calou-se. Depois de longos minutos de meditação, pediu fossem recitadas súplicas à providência divina, acompanhando-as em silêncio. Suor gelado banhava-lhe o corpo emagrecido e, pouco a pouco, perceberam os circunstantes que a agonizante exalava os últimos suspiros. Qual sucede na maioria dos casos, portas adentro da sociedade comum, a câmara mortuária transformou-se imediatamente em zona de prantos angustiosos, onde os que não choravam se referiam em voz alta às virtudes da morta, e, em surdina, aos seus defeitos. A desencarnada, contudo, não mais permanecia no ambiente de velhos desentendimentos e reiteradas dissimulações. Sentira-se bafejada por sono caricioso e leve, após a crise orgânica destruidora. Branda sensação de repouso adormentara-lhe o coração. Sem poder, todavia, explicar quanto durara aquele estado de tranquilidade espiritual, Dona Marcela despertou num leito muito limpo, mas extremamente desguarnecido de conforto. A seu lado, uma velhinha carinhosa abraçava-a, chorando de júbilo, a exclamar: "Até que enfim, querida filha! Marcela, minha adorada Marcela, que saudades do teu convívio!" A filha correspondeu às manifestações afetivas, porém, depois de fixar detidamente a paisagem nova, não disfarçou o desapontamento que lhe dominava o espírito voluntarioso. Já não era a mesma criatura, que revelava tamanha humildade na agonia corporal. Estava agora sem o influxo das dores. Experimentava plena liberdade para respirar e mover-se. Não mais o suor incômodo, nem a martirizante dispneia a lhe torturarem o organismo. Não mais a agonizante vecida, mas a Dona Marcela da estrada comum, atrabiliária, exigente, insatisfeita. Embora o impulso natural de prosseguir beijando a carinhosa mãezinha, não sopitou o orgulho ferido e perguntou: "Mamãe, explique-me. Por que permanece nesses trajes? Que significa esta choupana sem conforto? Que região de vida é esta, onde a vejo tão fortemente desamparada? Será crível que seja este o seu lugar? Não foi uma crente sincera, no curso das experiências terrestres?" A velhinha, com o olhar sereno de quem não mais teme a verdade, acentuou resignada: "Estamos no mundo de nossas próprias criações mentais, minha filha. Segundo nossas reminiscências, fui católica fundamente arraigada aos meus velhos princípios, contudo, não podes negar minha antiga preocupação de descansar nos esforços alheios. Recordas como torturava os servidores de nossa casa? Lembras minha tirania no lar, nos serviços de teu pai, nos atas da igreja? Quando acordei aqui, meus sofrimentos foram ilimitados, pois minhas criações individuais eram péssimas. As feras da inquietação, do remorso e do egoísmo observavam-me de todos os lados. Foi quando, então, roguei a Deus me permitisse destruir os trabalhos imperfeitos, para reconstruir conscientemente de novo. E aqui me tens, tudo pobre, humilde, desvalioso, mas para mim que já desacertei demasiadamente, ferindo o próximo e desprezando as coisas sagradas, esta choupana paupérrima é a bênção do Pai, no recomeço de santas experiências." A recém-desencarnada contemplou a escassez dos objetos de serviço, fixou a miserabilidade das peças expostas, arregalou os olhos e exclamou: "Meu Deus, quantas situações estranhas! Mamãe, sempre a julguei nas esferas felizes.
Esses planos começam em nós mesmos, retrucou a genitora, com a tranquilidade da experiência vivida. Recordando as inúmeras manifestações religiosas a que emprestara o concurso de sua presença, a senhora Fonseca redarguiu. Não me conformo com a miséria a que a senhora parece andar presentemente habituada. E o meu lugar próprio? Visitei milhares de vezes os templos de fé no mundo. É impossível que esteja esquecida de nossos guias e benfeitores. Onde estão Bernardino e Conrado, os amorosos diretores espirituais de nossas reuniões? Preciso interpelá-los relativamente à minha situação. A velhinha bondosa sorriu e informou. Ambos prosseguem na abençoada faina de orientar, distribuindo benefícios, mas as reuniões continuam na esfera do globo e nós nos achamos em círculo diferente. Que seria dos trabalhos terrestres, minha filha, se os servos de Deus abandonassem suas tarefas, apenas porque uma de nós fosse chamada à nova expressão de vida? Marcela entendeu o profundo alcance daquelas palavras e observou. Qualquer outra autoridade espiritual pode servir-me. Necessito receber elucidações diretas a respeito de minha atual posição. A velhinha carinhosa fixou na filha o olhar afetuoso e compadecido, explicando-lhe prudentemente. Poderei conduzir-te à presença do generoso diretor da nossa comunidade espiritual. Da bondade dele, recebi permissão para buscar-te no mundo. Creio, pois, que a sabedoria de nosso benfeitor será bastante aos esclarecimentos desejáveis. Com efeito, na primeira oportunidade, foi Marcela conduzida por sua mãe à presença do venerável amigo. Recebeu-as o sábio, com espontâneo carinho, o que a senhora Fonseca interpretou como subalternidade, sentindo-se livre de manifestar as mais acerbas reclamações, a lhe explodirem da alma revoltada. Após minuciosa e irritante exposição, concluía lamentando. Como sabeis, minha crença foi invariável e sincera. Na Igreja Católica, no templo evangélico, como no grupo espiritual, fui assídua nas manifestações de fé e nunca ouvidrei a devoção. Não me conformo, portanto, com este abandono a que me sinto votada. O orientador solicito, que ouvira pacientemente a relação verbal da interlocutora, acentuou a essa altura. Não se encontra, porém, desamparada. Autorizei sua mãe a buscá-la nas zonas inferiores, com o máximo de carinho. Mas a própria situação de minha genitora, a meu ver, merece reparos especiais, clamou a senhora Fonseca, intempestivamente. Sorriu o bondoso mentor ao verificar-lhe o nervosismo e explicou em seguida, já sei. Sente-se ferida no amor à personalidade. Entretanto, talvez esteja enganada. E, chamando um auxiliar, recomendou, traga as anotações de Marcela Fonseca. Daí a instantes, o portador reaparecia, sobraçando um livro de proporções enormes. Curiosa e inquieta, a visitante leu o título, Pensamentos, Palavras e Obras de Marcela Fonseca. Quem escreveu esse volume? Perguntou aterrada. Não sabe que este livro é de sua autoria? Perguntou o mentor tranquilamente. É um trabalho de substância mental, que sua alma grafou, em cada dia e cada noite da existência terrena, pensando, falando e agindo. A interessada não sabia disfarçar a surpresa, mas o orientador, abrindo as páginas, acrescentou, não posso ler todo o livro em sua companhia. Vejamos, porém, o resumo de suas atividades religiosas. Fixando a mão em determinada folha, o sábio esclareceu. Conforme se vê, assistiu no mundo a 6.705 missas, a 2.500 cerimônias do culto protestante e a 7.012 sessões espiritistas. No entanto, é curioso notar que seu coração nunca foi a esses lugares para agradecer a Deus ou desenvolver serviços de iluminação interior, ou fora do eu círculo individual. Seu único objetivo foi sempre pedir ou reiterar solicitações, esquecendo que o Pai colocara inúmeras possibilidades e tesouros no seu caminho. Recitando fórmulas, cantando hinos ou concentrando-se na editarão, somente houve um propósito em sua fé: o pedido. Mudou rotulagens, mas não transformou seu íntimo. Ante o assombro de Marcela, o sabia continuava, delicado. É justo pedir, entretanto, é preciso igualmente saber receber as dádivas e distribuí-las. A própria natureza oferece as mais profundas lições neste sentido. Deus dá sempre, a fonte recebe as águas e espalha os regatos cristalinos. A árvore alcança o benefício da seiva e produz flores e frutos. O mar detém a corrente dos rios e faz a nuvem que fecunda a terra.
As montanhas guardam as rochas e estabelecem a segurança dos vales. Somente os homens costumam receber sem dar coisa alguma. Mas, concluiu o sábio orientador, não disponho de tempo para prosseguir na leitura. Finda esta, restituirá o volume aos arquivos da casa. A senhora Fonseca iniciou o serviço de recapitulação das próprias reminiscências e só terminou daí a 5 meses. Extremamente desapontada, restituiu o livro enorme e, após encorajadora advertência do magnânimo diretor espiritual, explicou-se humilhada. Sempre fui sincera em minha crença. Sim, minha filha, mas a crença fiel deve ser lição viva do espírito de serviço. Sua convicção é incontestável, sua ficha, contudo, é a dos crentes interessados. Com enorme tristeza a lhe transparecer dos olhos, a recém-desencarnada começou a chorar. O dedicado mentor abraçou-a e disse paternalmente: renove suas esperanças, seu pesar não é único. Existem coletividades numerosas nas suas condições. Além disso, há fichas muito piores que a sua, em matéria de fé religiosa, como, por exemplo, as dos simoníacos, mentirosos e investigadores sem consciência. Anime-se e continue confiando em Deus. Reconhecendo a própria indigência, Marcela recebeu o acolhimento pobre de sua mãe, como verdadeira bênção celestial. Todavia, a nota mais interessante foi a sua primeira visita ao círculo dos irmãos encarnados. Em plena sessão, contou a experiência comovedora e relacionou as surpresas que lhe haviam aguardado o coração no plano espiritual. Sua história era palpitante de realidade, mas todos os presentes lembraram a velha dona Marcela Fonseca e concordaram, entre si, que a manifestação era de um espírito mistificador. 33 Obsessão desconhecida. Os pais de Isolina Faria aproximaram-se do grupo espiritista, ansiosos de curar a filha. Desde muito, vivia a jovem sob o império de singulares manifestações. Olhos cerrados a denunciar profunda insensibilidade na expressão fisionômica, gestos rudes, Isolina contorcia-se estranhamente e dava guarida a uma entidade ignorante e sofredora, que a tornava possessa. O espírito perturbado, que parecia ter-se-lhe agarrado, prorrompia então em blasfêmias, lágrimas, soluços. Lastimava-se, praguejava, acusando pessoas e envenenando circunstâncias, qual louco que força alguma conseguia deter. Esgotados os recursos comuns, a família deliberou apelar para o espiritismo, antes de qualquer providência para interná-la no manicômio. Vizinhos e amigos não poupavam definições. Aquilo deveria ser obsessão cruel. Tanta gente não se havia curado, em trabalhos da consoladora doutrina dos espíritos? Por que não tentar as melhoras de Isolina mediante esses recursos? Quando o chefe da casa se inclinou à decisão, o generoso Nolasco Borges, velho conhecido de infância, prontificou-se aos serviços iniciais. Sossegue, meu amigo, esclareceu ao companheiro inquieto, em nossas reuniões a doente encontrará as melhoras precisas. Hoje mesmo começaremos os trabalhos de doutrinação da infeliz e, a breve tempo, Isolina será restituída à saúde e à alegria a que sua mocidade tem direito. De fato, na noite imediata, pequena caravana, Nolasco à frente, penetrava o modesto salão dos Pachecos, onde se efetuavam sessões íntimas. O velho Araújo, doutrinador carinhoso e esclarecido, organizou a reduzida assembleia, cônscio da responsabilidade que lhe cabia. Logo após a oração de abertura, a moça doente caía em contorções estranhas. Palidíssima, boca espumejante, gritava dolorosamente, reproduzindo emoções da entidade desconhecida. Oh, meu irmão, exortava Araújo bondosamente, por que violentas desta maneira uma pobre criança, necessitada de equilíbrio para atender aos próprios deveres? Por quem és, meu amigo, esquece o mal e ouve a lição de Jesus. Estamos aqui votados à prática do bem. Somos imperfeitos, inferiores. Tateamos nas sombras da ignorância e não te desejamos impor ensinamentos. Sabemos que a obra de redenção final pertence ao Mestre Divino, entretanto, creio que podemos advertir teu coração, pois aqueles que caíram como nós outros, neste mundo, estão habilitados a comentar os próprios males e evitar que outros incidam nos mesmos erros. Por vezes, poderá parecer que somos excessivamente ousados, tentando estabelecer normas aos que vivem em esfera indevassável aos nossos olhos, contudo, este esforço obedece ao amor fraternal que Jesus abençoa. Volta, amigo,
Abandona a tarefa ingrata de subjugarão desta jovem, que deve enriquecer-se com as experiências da vida terrestre. Solicitamos tua boa vontade, por amor de Deus. A voz do amoroso doutrinador silenciara-se ligeiramente. Araújo, emotivo e bondoso, enxugava os olhos úmidos, enquanto a reduzida assistência permanecia sob enorme impressão. O espírito ignorante demonstrava aflição. A palavra do doutrinador tocara-o profundamente, mas, como se estivesse preso a inflexíveis algemas, soluçava mais fortemente e bradava: ai de mim! Não posso, não posso! Não podes, tornava Araújo, dedicado: quando temos vontade, Jesus nos confere o poder. Anima-te, por que perseverar no sofrimento do mal, quando o bem nos oferta alegrias eternas? Levantemo-nos para Deus, edificando-nos na própria fraqueza. Se guardas reminiscências amargas, esconde-as de ti, desfaze-te do vinagre acumulado no coração. Se foste ofendido, perdoa. Se as feridas te reclamam vingança, aplica-lhes o bálsamo do amor que sabe viver da esperança em Cristo. O corpo frágil da jovem contorcia-se violentamente, ao passo que o sofredor murmurava em pranto: sou infame, desventurado, não posso, não posso. As reuniões de esclarecimento prosseguiam sem alteração. 2 vezes por semana, agrupavam-se os companheiros, repetindo-se as mesmas cenas. Araújo não podia ser mais paciente. Ensinava bondosamente, como quem sabe corrigir amando. A entidade perturbadora, porém, não correspondia ao esforço senão com gritos, protestos e soluços de causar dó. Decorridos alguns meses, a pequena assembleia começou a impacientar-se. Tão logo se manifestava o infeliz, formavam-se pensamentos contrários à simpatia fraternal. Na opinião da maioria, aquele espírito requisitava punições e conselhos ásperos. Isolina era tida como vítima infortunada nas mãos de audacioso algoz da esfera invisível. Admirava-se a paciência do dedicado orientador das sessões, que punha em jogo todos os recursos afetivos. Nolasco, porém, a certa altura da tarefa, não se conteve, e, depois de tumultuosa reunião, interpelou Araújo amigavelmente. Não julga você necessário e conveniente punir esse perseguidor implacável? Creio tratar-se de perverso bandido das trevas. O velho doutrinador percebeu as dúvidas que pairavam no ambiente geral e acrescentou: há muito, venho lhe dando por compreender que cada coisa permanece no lugar que lhe é próprio. Em nossa apreciação fragmentária, o perturbador de Isolina é um espírito diabólico, entretanto, é imprescindível não esquecer que as nossas definições são incompletas. Há 8 meses trabalhamos para lhe levantar as energias, sem resultados satisfatórios. À primeira vista, estamos fracassados no serviço de socorro espiritual, mas, como firmar nosso ponto de vista neste sentido, se desconhecemos as causas profundas? Nolasco e os demais companheiros respeitaram-lhe o parecer, mantendo-se em silêncio expressivo. Esgotadas nossas possibilidades de compreensão, prosseguiu o amorável velhinho, não será justo apelar para o plano superior? Nós que desejamos socorrer, precisamos igualmente ser socorridos. Peçamos a Melânio, amoroso guia de nossos trabalhos, que se pronuncie. É possível que a sua bondade fraterna nos conceda a chave do enigma. Ninguém discordou da criteriosa sugestão. Na noite seguinte, a reunião em casa dos Pachecos foi mais íntima. Acorreu Melânio gentilmente e, depois de recomendar a cessação temporária dos trabalhos de doutrinação, prometeu chamar o obsessor a esclarecimentos. Examinaria o caso com atenção, a fim de tentar providências justas. Em seguida, voltaria a notificar os irmãos relativamente às tarefas que se impunham. Dias decorreram antes que o emissário regressasse com as instruções espirituais. Após 3 semanas de expectativa, em sessão comum do agrupamento, eis que Melânio se manifesta, e, depois das carinhosas saudações usuais, discorre, bondosamente, com surpresa geral. Quanto ao caso da irmã Isolina Faria, devo esclarecer preliminarmente que os aprendizes da Terra conhecem a obsessão somente em sentido unilateral. O infeliz perturbador, que atende pelo nome de Juliano Portela, de sua última existência terrena, não foi encontrado facilmente. Precisei reunir-me a companheiros da espiritualidade, a fim de chamá-lo a explicações diretas. Tendes, nas vossas sessões, a presença do enfermo encarnado, ao passo que, nas nossas, examinamos os doentes invisíveis a vós outros.
Entreguei-me à solução do assunto, com a maior boa vontade. Entretanto, o perturbador de Isolina queixa-se amargamente do assédio que experimenta, na esfera em que se encontra. Declara-se perseguido, atormentado por ela. Não tem paz, nem rumo certo. A mente da jovem, com o seu grande poder magnético, requisita-o em toda parte. O pobrezinho não consegue progredir, nem furtar-se ao ambiente de inquietação a que ela o sujeita. Se ao vosso olhar permanece a nossa amiga assediada, à nossa vista surge o infortunado Juliano em terrível desespero do coração, como quem se sente prisioneiro de garras inflexíveis. Diante do que observamos, o verdadeiro obsessor é a médum obstinada. A vigorosa potencialidade magnética de Isolina é a gaiola, e Juliano o pássaro cativo. É preciso restabelecer o equilíbrio da verdadeira situação. Tanto existem perseguidores na esfera invisível, quanto nos círculos de vossa atividade comum. Aclarai o próprio espírito, amigos meus. Expulsemos a sombra de nossa região interior. Desencarnados e encarnados não significamos duas grandes raças diferentes e irreconciliáveis. Todos somos semelhantes na vida eterna, com as mesmas possibilidades, deveres e obrigações. Nos dramas pungentes dos obsidiados, lembrai que, se na justiça humana não ocorrem processos absolutamente iguais nos detalhes, no resgate divino cada situação apresenta característicos diferentes. Guardai o brilho do cristal e refletireis a luz na sua pureza, retende o mel do bem e as abelhas da sabedoria cercar-vos-ão as pétalas interiores. Melânio calara-se enquanto a assembleia chorava comovida. O bondoso Araújo agradeceu com lágrimas de alegria. Obrigado, meu irmão. O mensageiro orou ainda, emocionadamente, e declarou ao despedir-se. Em vista do que observamos, queridos companheiros, não bastará espantar as moscas do mal. É indispensável, antes de tudo, curar as feridas da imperfeição. 34 A conselheira invigilante. À frente da amiga alarmada, Dona Deodata Chagas prosseguiu aconselhando: não deves proceder levianamente. É necessário aprender a tolerância, minha irmã. Ignoras, acaso, os princípios da nossa consoladora doutrina? Quantas criaturas se perdem diariamente, por ignorância das verdades que Jesus nos confia? Mas, perguntava a interpelada timidamente, e meu martírio doméstico? Será justo suportar a perseguição de pessoas sem consciência? Meu marido parece olvidar comizinhos deveres do homem de bem. E por que não perdoar ao pobrezinho? Atalhava a outra, firme e resoluta. Não dês ouvidos a intrigas, nem te detenhas na observação do mal, ainda mesmo quando se positiviem as tuas desconfianças. Lembra o perdão evangélico, minha boa Cacilda. Esquece a infelicidade dos espíritos inferiores que te não podem compreender. Além disso, convém não esqueceres que o ciúme é o monstro insaciável. Foge-lhe as garras enquanto é tempo. Afinal de contas, a esposa e mãe precisa fortaleza e serenidade. A ouvinte enxugava o pranto copioso, mostrava-se mais calma e despedia-se resignada, recebendo novos apelos da amiga solícita. Deodata Chagas era sempre assim. Dona de maravilhosos recursos verbais, tinha imensa facilidade para dar conselhos. Ninguém conseguia ausentar-se de sua porta, sem um punhado de exortações. Era interessante observar, porém, que seu espírito se revelava sumamente despreocupado do próprio lar. Os filhos menores viviam habitualmente à gandaia, sem qualquer expressão de vigilância materna. A genitora nunca examinou o problema dos seus costumes, conversações e companhias. O esposo, Edmundo Chagas, homem do comércio, chegava a casa a horas determinadas, durante o dia, mas, não raro, ao almoço, Dona Deodata permanecia na sala de visitas a esboçar orientações para as amigas desesperadas. Germana, não posso compreender-te a exaltação descabida. Não te deixes dominar tanto assim. E os filhos, Deodata? Inquiria Dona Germana, olhos inchados de chorar. São eles o motivo de meus sofrimentos invariáveis. Nos tempos de hoje, raríssimos consideram deveres, poucos se dispõem a obedecer. Entendo-te, replicava a conselheira, revelando forte interesse, entretanto, é imprescindível renovar energias próprias. Ninguém se entregará à dor sem prejuízos graves. Reanimate, que é isso? Enquanto a amiga soluçava, prosseguia traçando diretrizes, demonstrando valor e superioridade. E a fé, onde colocaste os ensinamentos recebidos?
O chefe da casa, após consultar a mesa deserta, onde se não reconhecia o mínimo sinal de almoço, observava, neurastênico, o colóquio amistoso da sala, enterrava o chapéu na cabeça e voltava à rua, encaminhando-se à pensão da esquina próxima. Somente muito depois, erguia-se Deodata para atender as crianças famintas. À noite, frequentemente, de regresso ao lar, ansioso de aconchego doméstico, o chefe da família encontrava a mesma cena, embora modificação de personagens. A esposa continuava aconselhando. Dona Lisotá, a vida pede a sua compreensão e boa vontade. Desaprovo a sua atitude de inconformação aos desígnios do Eterno. Dessa vez, era uma velhinha de cabelos brancos que considerava, chorando. Nunca esperei, no entanto, por isto. Meu único amigo morreu, os filhos desprezaram-me, os parentes relegaram-me ao abandono. Todavia, exclamava Deodata sempre disposta a ensinar, é preciso revelar coragem na luta. Guarde intacta a sua confiança em Deus. Tenha fé, é indispensável atender à vontade superior e não à nossa. Presentemente, não posso concordar com seu modo de agir. Enquanto a anciã fazia o possível por levantar-se do abatimento doloroso, a conselheira rematava. E a fé, minha amiga? Onde coloca você tão imenso tesouro? Já pensou nisso? O crente não deve respirar outra atmosfera que não seja a do otimismo sadio e franco. Edmundo relanceava o olhar pelo interior, reconhecendo a inutilidade de qualquer chamamento afetivo. A companheira tornara o hábito de aconselhar, qual se fora venenoso excesso do espírito, tal a insistência com que desejava regenerar pessoas, reavivar as forças alheias, consertar o mundo, enfim. Vezes, tentara arrancá-la de semelhante situação, mas todo o esforço redundara inútil. Mergulhado em amargas reflexões, Edmundo percebia que os rapazes se entregavam a terríveis disputas na copa e, desanimado, entristecido, tornava à rua sem esperança. Aos poucos, adquiriu o costume de beber, coisa que nunca lhe ocorrera em tempo algum. Sem forças para corrigir o desentendimento da companheira, sufocava no copo as desditas do coração. Dona Deodata parecia não perceber o curso dos acontecimentos e mantinha a mesma atitude mental. Almas desesperadas, ociosas e viciosas, batiam-lhe a porta em onda crescente. Por que tão grandes demonstrações de amargura? Exclamava para a inquieta visitante de bairro longínquo. Não posso justificar o teu desânimo. A interpelada, revelando os profundos padecimentos que lhe roíam a alma, observava aflita. Quando o marido nos abandona, tudo parece escuro em nossos caminhos. A senhora é feliz, Dona Deodata. Nunca experimentou sofrimento igual a este. Não posso conformar-me com a separação. É preciso, porém, perdoar e ser forte, interpunha a conselheira, imperturbável. Estamos neste mundo para testemunhar espiritualidade na procura de Deus. Pareces demasiadamente enfraquecida no trabalho comum. Levanta o ânimo. Resiste, não te deixes levar por arremedos de tempestade. Despedia-se a infeliz, reconhecidamente. Chegou, entretanto, o momento em que Deodata Chagas deveria tomar conhecimento da sua própria situação. Depois de alguns dias, nos quais supunha o marido em viagem de serviço, veio a saber que Edmundo montara nova casa em bairro distante. O álcool trouxera-lhe o ouvido de obrigações sagradas. O bar incumbira-se de conduzi-lo a relações diferentes, e, com a embriaguez dos sentidos, veio a embriaguez dos sentimentos. A senhora Chagas, contudo, sempre eficiente na orientação dos outros, recebeu a notícia sem ocultar a mágoa imensa. Aquela alma tão forte e tão clara, que sabia traçar os caminhos alheios, semelhava-se agora a um lago turvo, em face das pedras da tempestade e das rajadas do vento. Humilhada, chorosa, procurou os filhos para torná-los partícipes da sua profunda revolta. Entretanto, encontrou neles as mais ásperas observações. Alguns estavam dispostos a seguir, sem hesitação, para a nova casa paterna. Inconformada, a pobre senhora buscou os recursos da justiça do mundo, mas, a cada passo, encontrava a ironia, o desprezo, o desconhecimento deliberado de sua dor. Incapaz de manter a resistência necessária, surda agora aos apelos que as amigas lhe traziam ao espírito desalentado, Deodata recolheu-se ao leito, dominada de traumatismo singular, que lhe envenenou o organismo para sempre. Depois de 3 anos de reclusão, entre meditações e lágrimas, voltou novamente ao plano espiritual.
Com surpresa, todavia, experimentava o mesmo abatimento e desolação. Embora atendida por dedicados enfermeiros da esfera invisível aos olhos mortais, a desencarnada, por muito tempo, permaneceu enliada no fundo obscuro de suas impressões de amargura e revolta íntima. Chegou, porém, o instante em que conseguiu lobrigar o vulto de um daqueles emissários do bem, que lhe balsamizavam o coração. Extenuada de angústia no conflito consigo mesma, a pobre criatura ajoelhou-se e rogou ansiosa. Ó, mensageiro de Deus, explicai-me por piedade a razão de minhas enormes desditas. Sinto-me cansada, oprimida, porque a dolorosa tragédia que me destruiu o destino cheio de esperanças. O benfeitor contemplou-a com expressão fraternal e elucidou amorosamente. O drama infeliz da tua última experiência na Terra é o das almas que transportam a luz por fora do coração. Os que ensinam sem aprender, e aconselham sem praticar, são também filhos pródigos na casa do Pai. Dissipam tesouros espirituais sem cogitar das necessidades próprias e acordam, mais cedo ou mais tarde, com a miséria e o desconforto. Deodata compreendeu o alcance profundo daquelas palavras, mas, desejosa de lavar a culpa, objetou. Será, então, erro grave ensinar o caminho aos outros? E Jesus, não trabalhou o Mestre no mundo por traçar diretrizes ao homem sofredor? O amigo espiritual contemplou-a afetuosamente e respondeu. Jesus indicou a estrada e seguiu-a, pregou a fé e viveu-a, induziu discípulos e companheiros à coragem e demonstrou-a em si mesmo, difundiu a lição do amor, entregando-se amorosamente a cada um, expôs a necessidade do sacrifício pessoal e sacrificou-se, exaltou a beleza do verbo dar e deu sem recompensa, engrandeceu a confiança no Pai e foi fiel até o fim. A esposa de Edmundo estava perplexa. E, quando se esforçou por emitir observação nova, o sábio instrutor sorriu carinhosamente e concluiu. Renova o padrão de esperança em Jesus Cristo e não argumentes com a verdade. O campo continua repleto de trabalho e continuamos ricos de possibilidades. Realmente, não constitui erro o indicar o caminho ao que se desviou, porque o benefício é sempre um tesouro para quem o recebe com sabedoria, mas, quanto a nós mesmos, é sempre perigoso aconselhar os outros antes de havermos aconselhado a nós próprios. 35 Proselitismo de arrastamento. Virgulino Rocha era médium de qualidades apreciáveis no serviço do bem, no entanto, não conseguia furtar-se a preocupação de insistir com os amigos para que lhe seguissem os passos na interpretação religiosa. Na oficina do ganha-pão, era trabalhador corretíssimo, considerando o caráter sagrado de suas responsabilidades e obrigações, mas, na vida comum, discutia a mais não poder, no intuito de intensificar o proselitismo. Quando surgiam conhecimentos novos, nas atividades diárias, revelava imediatamente a posição extremista. Tratava-se de alguém com opinião igual à dele, em matéria de fé? Estava disposto a todos os favores. Caso contrário, porém, Virgulino se retraía. Não odiava, mas também não dispensava às novas relações o menor interesse fraternal. Em se aproximando de alguém estranho aos seus pontos de vista, deixava-se dominar firmemente pelo espírito de discussão e disputa. Nesse capítulo, não esclarecia, nem convidava. Preferia arrastar, em vão os amigos espirituais ofereciam-lhe novas diretrizes. Por vezes, contra todas as suas expectativas, o orientador invisível tornava-lhe a mão e escrevia sem rebuços. Virgulino, meu amigo, cada árvore tem condições diferentes para produzir. No que se refere à fé religiosa, procede à maneira do agricultor inteligente. Fornece adubos, protege as plantas tenras, não ouvides a irrigação, mas não exijas fruto antes da época adequada. Será justo insistamos pela obtenção de pêssegos, de um pessegueiro mirrado, em terrenos desertos? Antes da colheita substanciosa e perfumada, não será razoável ministrar à planta elementos de vida, concedendo-se-lhe tempo indispensável, a fim de que se verifique a produção. Recebia o médium a mensagem sem esconder a própria admiração e inquiria naturalmente, como pode ser isso? Replicava a entidade generosa. O nobre cumprimento do dever com Jesus e com os homens é a melhor pregação. O discípulo que execute semelhante programa é o cultivador previdente e amigo da natureza. Mas o divino mestre, observava Virgulino, contrafeito, no próprio Evangelho, não determina que se deve pregar as verdades do céu a todas as criaturas?
Sim, tornava o benfeitor amorável, mas o Cristo expôs o ensinamento sem violentar a ninguém, convidou ao banquete da Boa Nova, mas não arrastou a quem quer que fosse. Além disso, deixou bem claro que a prédica eficiente não é problema de palavras apenas e sim de exemplificação. O aprendiz leal do Evangelho é uma carta viva do Mestre. Todos poderão ler-lhe os caracteres e afeiçoar a experiência própria pelo padrão da conduta dele. Por isso mesmo, o homem honesto e trabalhador, em todos os gestos do dia, está pregando a criaturas que o veem. O companheiro inquieto anotava ligeiramente as considerações recebidas, mas, certa vez, quando os conselhos se repetiam, Virgulino acentuou: afinal de contas, não sei como proceder. Sinto-me animado das melhores intenções. Se encontrasse uma lição mais explícita ao menos. O bondoso amigo espiritual não o deixou terminar e traçou no papel levemente, tê-la-ás. O médium manifestou estranheza, em face da resposta lacônica e continuou nos mesmos hábitos, sem emprestar maior atenção ao prometido. Passou um ano e as observações criteriosas não se repetiram. Em razão disso, o nosso amigo prosseguia mais ardoroso no trabalho de arrastamento ao proselitismo doutrinário. Os antigos conselhos já estavam quase integralmente esquecidos, quando Virgulino conseguiu o que representava para ele uma vitória de apreciável importância. O Jerônimo Castro, seu vizinho, com quem discutira durante 10 anos, rendera-se-lhe as opiniões. A cura de um garoto doente inclinara-o ao espiritismo, afinal. E o antigo companheiro, seguido da mulher e 9 filhos, colocou-se à inteira disposição do médium, para o que desse e viesse, submetendo-se-lhe completamente aos pontos de vista. Virgulino não cabia em si de contentamento. Humilde operário em cidade grande, cooperando no seu grupo de realizações doutrinárias, ao lado de outros inúmeros trabalhadores, não saboreara ainda alegria igual àquela, trazendo às suas ideias mais de 10 pessoas de uma só vez. Não pudera perceber que semelhante satisfação era fogo fato de vaidade mal dissimulada, e que o triunfo fictício era somente agravo de responsabilidades na bagagem de deveres a lhe pesarem nos ombros. Incapaz de compreender o que reputava agradável sucesso, dava largas ao júbilo infantil e comentava: ah, o Jerônimo, vocês hão de ver. A doutrina efetuou notável conquista. Recordemos que por trás de sua figura existe enorme bloco de criaturas a considerar. Os filhos, os parentes todos, enfim, serão chamados à luz da verdade e do bem. E as esperanças lhe brilhavam nos olhos claros e ingênuos. Em breve tempo, contudo, a realidade surgia diversamente. Jerônimo Castro e os seus não se interessaram pelos ensinamentos que a doutrina lhes oferecia, qual manancial abundante e inestancável. Em vão, Virgulino Rocha trazia livros, anotações e esclarecimentos. Os neófitos não queriam saber senão de vantagens. Não desejavam certificar-se de que haviam chegado à zona espiritual de trabalho e realização pelo esforço individual, apenas saboreavam gostosamente a perspectiva de haverem encontrado guias invisíveis para a solução de todos os problemas do caminho humano. À noite, quando o médium visitava a família, a conversação era quase sempre a mesma. Jerônimo, indagava Virgulino, curioso, leu você aquelas apreciações evangélicas que mandei? Ainda não consegui, esclarecia o vizinho, não posso saber o que ocorre. Tão logo tomo a leitura, sou breve e acento agudo o sono imediatamente. As letras baralham-se diante dos meus olhos e as pálpebras se fecham, sem que eu possa atinar com a causa. Um verdadeiro fenômeno. A essa altura, a esposa intervinha. Estou convicta de que se trata de influenciarão dos maus espíritos. Jerônimo não era assim. Antes das noções espiritistas, estava bem disposto para divertir-se, sem esquecer o cinema e o teatro. Mas agora... E antes que a mulher terminasse, voltava Jerônimo exibindo expressão de vítima, são coisas da vida. Virgulino compreendia bem a ausência de atenção sincera e, tentando imprimir novo aspecto ao quadro de impressões, perguntava, afetuoso, à dona da casa. E a senhora, dona Ernestina? Qual é a sua opinião referente à leitura? Oh, quem me dera tempo ao menos para rezar, respondia a interpelada, evidenciando dificuldades íntimas, quanto mais para ler. Então o senhor julga que a casa me concede ocasião? Quando não é a cozinha que me requisita, é a sala que me pede atenção. De um lado, está Jerônimo cheio de exigências, do outro, os meninos cheios de caprichos. Ah, estes pirralhos! Quanto sofrem as mães neste mundo!
Já não sei como resistir. E cruzava os braços, dando mostras de esgotamento. Ante a paisagem sentimental, repleta de sombras e obstáculos, com desapontamento ensaiava o médium outro gênero de conversação. Comentavam-se as notas do dia. Todos haviam lido os jornais. As crianças aproximavam-se, estavam a par do suicídio na vizinhança, do crime que se verificara no bairro, relacionavam amarguras de famílias diversas. Conheciam detalhes ignorados do repórter sagaz. A palestra vibrava. Nem Jerônimo sentia sono, nem Dona Ernestina experimentava angústia de tempo. E Virgulino, computando a bagagem de suas boas intenções, retirava-se entristecido. A situação, todavia, apresentava complicações crescentes. Na residência dos Castros, espiritismo era recurso para aplicações de menor esforço. Guardava-se mesmo a impressão de que a família vagava em plano de profunda indiferença, no que dizia respeito à fé religiosa. Se um filho se tornava desatento, pela ausência de governo doméstico, chamavam-o Virgulino. Se Jerônimo atritava com os chefes de serviço pela própria ociosidade, buscavam o Virgulino. Se uma das jovens da casa se excedia nas festas sociais, recorriam ao Virgulino. O médium não ocultava o doloroso abatimento. Não se passava um dia sequer, sem que os supostos convertidos apresentassem indagações intempestivas e inconvenientes. Dona Ernestina queria conhecer a intenção dos noivos que surgiam para as filhas, esclarecer intrigas da vizinhança, assinalar as pessoas defeituosas que lhe frequentavam o ambiente doméstico, enquanto Jerônimo se interessava pelas promoções fáceis, pelos favores da sorte e condescendência dos seus chefes de serviço. De quando em quando, reclamavam do Rocha certas explicações, como se Virgulino fosse obrigado a se responsabilizar por todos os assuntos e questões da família.